Sejam todos muito bem-vindos ao espaço Ter Voz. Para que este projeto se possa expandir e chegar a cada vez mais pessoas, decidimos dar voz à alma de cada um dos terapeutas desta comunidade. Convido-te então a conhecer os seus trabalhos e as suas histórias. Temos a certeza que cada um deles tem algo incrível para te ensinar. Vamos juntos? Iniciou o seu processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal numa altura em que sentia que não tinha voz e vivia de acordo com os desejos dos outros. A desprogramação neurobiológica entrou na sua vida em 2021, quando percebeu que o seu corpo pedia uma energia diferente, uma mudança. A sua primeira sessão foi à distância e a conexão, por ser tão forte, tornou a DNB uma ferramenta que contribui agora para a sua expansão e evolução. Hoje damos voz à alma de Ana Luísa Esteves. Olá, boa noite, Ana Luísa. Olá, boa noite. Bem-vinda e obrigado pelo teu tempo. Gratidão eu Para falar um bocadinho da tua vida. Não é? Bom, Ana, aqui, quem não viu a nossa live que nós tivemos pode ir ver. Eu fiquei ali um bocado em cada facada quando tu começaste e me perguntaste quem era a Sandra. Então agora, digo-te eu, quem é a Ana Luísa hoje? Quem é a Ana Luísa hoje? Hoje, depois de 2 anos de desprogramação neurobiológica. Sim. A Ana é uma mulher muito mais confiante, muito mais segura e muito mais independente emocionalmente do que era há 2 anos atrás. Uhum. Chegar agora ao fim de 40 anos de vida com este sentimento cá dentro de bem-estar, de confiança, olha, estou melhor agora aos 40 do que quando estava com 20. Eu acho que isto diz tudo, onde cada vez mais tenho o prazer de viver, onde cada ano que passa as pessoas olham, uma pessoa está a envelhecer, eu sinto-me a rejuvenescer. E isto acho que é algo que eu nunca imaginei um dia poder vir a sentir, a perceber, a reconhecer. E digo-te, não há ninguém que nos dê a não ser nós mesmos. É libertador, não é? Chegares... Muito libertador, mesmo. Chegares a esse ponto de independência emocional, principalmente, não é? Sim, e perceberes que os problemas deixam de ser problemas e passam a ser desafios. Uhum. E tu, quando consegues fazer esta troca mental, acho que faz uma grande diferença. Uhum. Pois faz. Começas a perceber as coisas com outra tranquilidade. Mas é sempre tudo cor-de-rosa, é tudo sempre sorrir. Não, uma pessoa também chora, também se passa de cabeça, também diz aquelas palavras no bom português, assim, que toda a gente perceba. Mas já sai, já não fica. Uhum. E já não fica de uma maneira castradora. Eu acho que quando nós castramos a nossa alma, tornamos-nos marionetas dos outros. Uhum. Era assim que te sentias? Era. Apesar de nunca me ter sentido forçada mas a verdade é que eu comecei a perceber, depois de começar o meu autoconhecimento, que eu própria criei a ideia de que eu precisava de fazer aquilo que os outros achavam que era melhor para mim, que era para eu os fazer felizes. Uhum. Quando eu percebo que se eu estiver bem, quem me deseja bem também fica bem, por aquilo que eu faço. Uhum. Não por aquilo que os outros acham que é o melhor para mim. Depois isto é uma corrida na roda, que é, nós vamos sempre em busca de agradar aos outros, mas os outros nunca ficam felizes porque na realidade eles também não fazem as coisas felizes por eles mesmos. Sim. E depois também estás um bocado, como é que é dizer, sujeita à tua própria interpretação daquilo que tu achas que os outros querem para ti, que pode nem corresponder à realidade. Exatamente. E nós criamos aí. essa própria realidade. Então, eu cheguei a uma altura que disse assim, pera lá, eu não sei se já passaste por isso,
ou se alguém que esteja depois a assistir que tenha sentido isso, e depois podem deixar nos comentários, não é? Podem partilhar as suas experiências. Mas aquela sensação de eu cheguei a um ponto na minha vida que eu pensei, o que é que eu ando a fazer da minha vida? Mas será que eu não tenho escolha de nada? Será que as pessoas vêm aqui, a esta terrinha, nestes corpos, apenas para andar a fingir, a viver vidas de fachada, a fazer aquilo que os outros acham que é o melhor? Então é a minha vontade. Então, tenho que andar a fazer frete? Epá, é aquela sensação que parecia que eu não tinha sabor da vida. Uhum. E Não é estavas a quando viver a tua vida, não é? é isso, e eu, mas espera lá. Ou porque era aquela questão de ai, a vida corre mal porque são as invejas, porque a vida corre mal porque o governo é não sei o quê, ai, a vida corre mal porque agora está uma catástrofe qualquer em algum lado. Quer dizer, era tudo fatores externos. E eu assim, mas espera lá. E dentro de mim, será que dentro de mim não há nada que possa combater? Na altura a minha ideia foi mesmo essa. Se o mal é inveja, então se o mal é inveja é porque eu recebo a inveja, então eu não tenho uma maneira de combater a inveja, ok? Então a desgraça é de um problema qualquer, de uma pandemia, epá, está bem, mas eu continuo viva, com saúde, com possibilidade de melhorar o meu sistema imunitário, então eu não posso melhorar isso, porque é um bocadinho isso, é o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso fazer. E foi nesse sentido que eu comecei a ir à procura do que é que eu poderia melhorar e evoluir e tornar-me assim. No início o meu pensamento era, eu tenho que combater isto, não faz sentido. Uhum. E comecei e hoje é esta Ana. Esta Ana que está perante nós. A desculpa do que nos corre mal é por causa da inveja, é a minha desculpa preferida. É o que as pessoas mais usam. É, Há muitas desculpas. sim. O tempo, o dinheiro, o trabalho, a família. A família. Acho que é também uma das grandes desculpas. E nós não nos apercebemos que todas as desculpas que nós estamos a dar Estamos a dar só nos nós estamos a próprios. travar a nós mesmas. Uhum. Percebo. Bem, concordo plenamente contigo. Obrigada. Tudo, repara, eu acho que tudo tem o seu momento para acontecer. E também eu passei pelas minhas crenças, o dinheiro foi uma delas, foi se calhar uma das primeiras crenças que eu comecei a trabalhar em mim de uma forma quase que inconsciente, as coisas começaram a transformar-se e eu percebi que, espera lá, se calhar o dinheiro existe, posso é não estar a saber valorizá-lo e a investir nos sítios que vão contribuir para mim. Então, eu ao invés de olhar para o dinheiro como um gasto, eu comecei a olhar para o dinheiro como um investimento. O que é que para onde vou investir o meu dinheiro que vai agregar à minha vida? Uhum. E isto, quando começas a olhar, por exemplo, eu estou a dar o exemplo do dinheiro, eu podia estar a usar, por exemplo, a questão do tempo ou do conhecimento. Quando eu começo a investir em cursos, porque exige dinheiro, um valor, certo? E este valor tem que ser do meu orçamento para me poder organizar. Também uma pessoa tem as suas contas, tem um filho, um emprego, as minhas contas para pagar, não é? Mas quando começas a olhar para o investimento que vai agregar e expandir a tua vida, deixa de ser um gasto, deixa de ser um problema e olhas e consegues geri-lo de uma maneira mais fácil, flui. E o dinheiro também começa a chegar até ti com mais fluidez. Uma pessoa pensa assim, epá, mas assim fosse, rapidamente uma pessoa criava aqui milhões. Se calhar há pessoas que com facilidade têm, num curto tempo, conseguem, não digo milhões, mas milhares.
Mas quando começas a criar uma estrutura, uma base que te vá dar uma noção de diferente de dinheiro, ele começa a fluir a ti com mais facilidade. E podia dizer isto sobre o tempo. Eu não tenho tempo. Agora eu digo assim, as pessoas não andam no ramo do dia-a-dia, não tenho tempo para ir ao médico, não tenho tempo para olhar para a minha alimentação, não tenho tempo para olhar para o meu corpo, não tenho tempo para mim, não tenho tempo. Então, e naquelas alturas em que o corpo dá-nos assim um chapadão, não queres saber de mim? Então, agora vais a mochar aí, sossegadinha numa cama, para ver se vais ter tempo ou não vais ter tempo. Pois. E às vezes são estes abanões que... E começamos a criar tempo. Então, afinal, o tempo existe ou não existe? Foi um abanão desses que tu levaste também? Não, curiosamente eu comecei a olhar para as coisas que me tinham acontecido anteriormente. Já fui operada à coluna, por exemplo, e fez-me lembrar que sinais é que o corpo me andava a dar, que outros sinais é que, por exemplo, a espiritualidade já me andava a dar, que eu não querias ver. Não queria ver. Porquê? Porque eu queria acreditar que aquilo que eu estava a fazer era o certo. Então eu percebi que eu já tinha passado por abanões sem ter-me apercebido que eram abanões para me expandir, para abrir a pestaninha. Espera lá. Olha, estás aqui. E curioso porque eu na altura, eu podia ter escolhido, e nada contra, eu podia ter escolhido ir a um psiquiatra, eu podia ter escolhido ir a um psicólogo, podia, e para mim era mais do que válido, e isto são meios muito válidos. Só que fez sentido e foi o primeiro ato de intuição que eu assumidamente escolhi. Reconheço porque eu também iniciei com um psicólogo, uma psicóloga, mas depois percebi que o caminho para sair da situação em que eu estava não era bem por ali, e depois é que parti para a espiritualidade e autoconhecimento e isso tudo. Mas passei pela psicóloga primeiro. Podia, mas acho que ali eu segui a minha intuição muito rapidamente, porque eu reconheci os sinais que já me estavam a ser enviados através do Facebook. Sério, foi quando começas a ver aquela publicação daquela pessoa vezes e vezes sem conta e tu pensas assim, mas porquê? Eu já não falo com esta pessoa há tanto tempo. Mas o que é que eu lhe vou dizer? Ela é terapeuta. E o que é que eu lhe vou dizer? Ela vai dizer que eu sou maluca. E quando lhe manda mensagem, sabes? Mas podia ter ido a um psicólogo, podia ter ido a um psiquiatra, podia. Se calhar iniciava esse processo e ia dar na espiritualidade na mesma, ok? Mas eu acho que aqui foi mesmo o ato de escolher mudar. E o facto de eu dizer assim, não, chega, e assumir as minhas escolhas por mim e para mim foi um momento da vida onde desvinculei da Ana dependente dos outros para a Ana que agora é independente, mas isso não quer dizer que se isole. Porque às vezes eu acho que as pessoas podem levar a questão da independência do género, uma pessoa independente não vai precisar de ninguém, ou vai se isolar, ou vai deixar de falar. Não, nada a ver. Pelo menos para mim. Este é o meu ponto de vista. Pode ser independente e ser sociável lá mesmo. É isso. É mesmo isso. Então, já não tenho que estar a agradar. Exato. E curioso, só tens que te agradar a ti. Eu se calhar quando era teenager eu ouvia muito tipo aquelas pessoas com os seus 60, 80 anos, a minha idade agora já me permite não fazer fretes. E houve uma altura que eu pensei assim, mas eu vou ter que esperar até os 80 anos para não fazer fretes. Para não fazer fretes. Tipo lá já sem dentes, já sem nada. É muito. Se chegares.
Fresca e fofa. Fresca e Fresca e fofa. fofa. Eu disse, não. Então, acho que estamos sempre a tempo. Bem, no meio de tantos papéis, enfermeira, mãe, desprogramadora neurobiológica, como se consegue tempo para tudo? Lá está. Prioridades? Fazendo aquilo que é divertido para mim. Uhum. Eu escolhi ser mãe, amo ser mãe. Fui mãe quando eu às vezes ouvia nos filmes, ou isso, aquela coisa do relógio biológico e o chamamento, eu pensava que aquilo eram balelas. Não, eu realmente Sentiste o gosto chamado? mesmo de ser mãe, mesmo. Mas também permite-me ter tempo para mim. Isto foi uma das coisas que, enquanto mãe, tive que trabalhar muito, porque o quanto eu me culpei, eu acho que nós mulheres somos ótimas em fazer autojulgamento e andarmos aqui a punir-nos, porque o meu filho ainda era pequeno, ainda estava no infantário, e eu achava que era minha obrigação, mal sair do trabalho, ir buscá-lo. E às vezes era ridículo, porque ele estava a dormir a sesta, mas para que é que eu ia lá buscá-lo? Se eu podia ir a casa, orientar as coisas em casa, ou ir às compras, por exemplo. Fazer estas coisas simples, básicas, mas eu ia com o sentimento de culpa, eu era uma mãe terrível, porque estava a deixar o meu filho num sítio e eu andava a passear. Foi uma das coisas que eu trabalhei em mim. E hoje, se eu tiver que sair e ir cuidar de mim, vou. Sei que o meu filho também está bem. Sou enfermeira. Sim, é o meu trabalho, é a minha profissão. Vou, faço o meu trabalho. Tenho o meu tempo. Tenho a casa. O meu filho já me ajuda a limpar a casa. E nos momentos em que tem que ser, pois. Desde os 2, 3 anos já andava com o pano de pó. Pois. Pronto, espalhava. Gostava. Não interessa. Sim. Há que começar a incutir o movimento. Não é? Sim, os meus gostam muito de aspirar, mas também é só brincadeira. Eles ainda são Deixa. pequenos. Deixa. Lá chegarei. Por isso eu acho que é um bocadinho aquilo que eu sinto que me faz sentido para mim. Faço os meus cursos, continuo a fazer os meus cursos, a aprender, sempre por aquilo o que é que vai agregar para mim. Muitas vezes eu posso ter a casa por arrumar, por exemplo, do meu ponto de vista, eu se calhar arrumava aquilo, mas se eu perceber que naquele momento vai ser mais nutritivo para mim fazer uma caminhada, eu vou fazer uma caminhada. A casa não foge. As coisas vão continuar lá à espera de serem arrumadas. Agora, muitas vezes é aquela caminhada que naquele momento vai fazer com que o meu corpo se calhar relaxe mais, reduza níveis de, por exemplo, de stress, de ansiedade, de inflamação nas células, por exemplo. E às vezes é só isto. Eu gosto muito de dizer a palavra desopilar, arejar a cabeça. E isto tudo se consegue. Existe tempo. É uma organização. Eu acho super interessante aquilo que estás a dizer, porque há muita gente que não se revê nisso, percebes? Que principalmente mães, que é prioridade máxima sempre filhos primeiro e depois as obrigações todas e depois é que pensam nelas. E não, eu acho que se tu não parares para te nutrires a ti também, para tu descansares, para tu saíres um pouco sem os teus filhos, tu vais ser, não é que não quer dizer pior mãe, mas não vais estar no teu melhor para dar aos teus filhos. Tu também precisas de tempo para ti, também precisas de te preocupar contigo, de cuidar de ti para depois poderes cuidar dos outros. Sabes uma coisa que eu mais reparei em mim a partir do momento em que eu comecei a cuidar de mim? Tive muito mais paciência para o meu filho. E isto, sem dúvida, é daquelas coisas que uma pessoa não explode tanto. Uma das maneiras que eu arranjei de pôr, ajudá-lo, ajudar-me, foi: mãe, anda a brincar comigo, desde miúdo. E eu: queres que eu vá brincar contigo? Sim. Então,
vens-me ajudar a fazer o jantar, por exemplo, quanto mais depressa eu me despachar aqui, mais depressa eu vou brincar contigo. Então, claro que eu punha-o a fazer coisas simples no início, a fazer panados, põe ali a farinha, por exemplo, dentro de um saco, né? É para não ficar tudo, depois que é limpado era eu. Há que ser prática, há que ser prática. Então, anda, enquanto ele está ali, eu não andava preocupada para ver se ele andava a fazer asneiras, ponto número 1. Ponto número 2, ele estava-me a ajudar a fazer uma tarefa, tirava-me tempo de eu estar ali e não estar com ele, e ao mesmo tempo estávamos a fazer uma tarefa em conjunto, e hoje eu percebo que ele ajuda muito mais, e tem mais facilidade em vir-me ajudar, e também reconhecer que também ele tem que contribuir para a casa. Também é um ser que está a viver aqui. Portanto, e nós mulheres, eu acho que temos que aprender a desprogramar e atualizar aquelas ideias que temos que ser donas de casa, empregadas, mães, mulheres, esposas, não é? Companheiras, pronto, estar ao serviço de toda a comunidade. Sim. E depois a comunidade toda que vive ali naquele espaço. O que é que faz? Está ali ela que ela é que faz, é que ela é que o carro vassoura aqui da casa. Deu. Mas os homens também precisam de desprogramar e atualizar para perceberem que quando fazem alguma coisa em casa não estão a ajudar, estão só a fazer o que têm que fazer. Também, mas isso também parte de nós. Não é ajuda. Também acho que parte muito de nós. E vou-te dar outra coisa. Eu acho que eu, enquanto mãe, no início, nos primeiros anos, sou eu é que sabia, porque eu é que sou mãe. Uhum. Ou seja, nós também criamos aquela ideia para nós mesmas de que nós, para provarmos que somos capazes, queremos chegar e fazer tudo. E se formos nós a fazer, nós é que sabemos fazer bem. E para não incomodar os outros, nós fazemos. Uhum. Então, também nós, quando começamos a delegar tarefas, pode-se começar com as mais básicas, as coisas fluem com mais facilidade. E eu dou-te aqui o exemplo, eu tenho uma amiga minha, já a conheço já há muitos anos. Ela é mãe, 2 filhos, casada, e ela, o mais novo tem 10 anos, o mais velho tem 12. Ela começou este ano, há um mês, ao sábado, a delegar tarefas. Porquê? Porque chegou a um ponto que ela percebeu que já não estava a conseguir. Porque é trabalho, viagens, ela mora longe, é ir e vir todos os dias, e que era só discussões. Porque depois os miúdos não ajudam, o marido não ajudava, coisa. Mas eu disse, mas alguma vez tu pediste ajuda? Pois. Eles não fazem. Alguma vez perguntaste? Alguma vez pediste? Alguma vez delegaste? Ou só tu é que achas que sabes fazer bem? Faz esta experiência. Ao sábado experimenta. Põe um a limpar o pó, o outro a aspirar. Podem ser coisas tão simples. Só isto. Mas diz ela, uma coisa que se calhar ela sozinha demorava 4 horas a fazer, em hora e meia estava tudo feito. Todos ajudaram. Pois. Porque Às vezes enquanto também cada temos que um pedir. esteve a fazer uma tarefa, ela esteve a fazer outra, já não estava preocupada com o resto. Claro. Também temos que saber pedir ajuda. Sim. Sim. E isso não nos diminui enquanto mulheres, nem enquanto mães. Pois não. Na hora da verdade, quem é que eles chamam? Oh, mãe! Querem comer? Oh, mãe! Têm dores? Oh, mãe! Podem estar ao lado do pai e a mãe estar noutro sítio que eles vão ter com a mãe. Oh, mãe! Bem, como conheceste a DNB? Olha, eu comecei com outra ferramenta energética, que na altura, quando eu procurei a minha amiga, na altura era aquilo que ela mais fazia. A DNB ainda não existia. Comecei com barras, só que as barras é uma ferramenta que é necessária ser presencial.
E quando eu a procuro, porquê? Porque quando nós começamos no autoconhecimento, ok, nós vamos porque temos uma determinada dificuldade, conseguimos encontrar métodos, maneiras de resolvermos aquela dificuldade, mas depois vamos limpando camadas e isso vai nos fortalecendo cada vez mais. Então eu cheguei a uma altura que eu estava a perceber questões de apego, uma tristeza, uma coisa que eu não conseguia descrever. Eu só me sentia extremamente triste e a perceber que assim, epá, eu sozinha não estou a conseguir, preciso de ajuda. E fui novamente recorrer à minha amiga e já existia a DNB há alguns meses. Portanto, ela foi canalizada em julho e eu recebi em setembro. Estávamos numa altura de pandemia, ela no Algarve, eu na altura estava em Viseu, portanto, tudo à distância. E ela disse, opá, surgiu isto, queres experimentar? E eu, bora lá. Epá, aquilo bateu. Aquilo foi, parece que veio assim que uma limpeza deu. E eu, ok, o que é isto? Trouxe muita coisa à tona. E eu gostei disto. E comecei a pesquisar e em 15 dias estava a fazer o curso. Sempre uma perspectiva para mim. Da autoaplicação, da autoconhecimento era para mim. E a verdade é que aquilo que eu me apercebi na DNB é que atuou muito rápido. Percebi as coisas a fluírem com mais facilidade. É óbvio que chega sempre a uma determinada altura em que isso não quer dizer que não tenhamos que pedir de vez em quando outra ajuda a alguém para ver algo de uma maneira externa, uma visão externa, não é? Mas eu fui fazendo DNB, auto-aplicando, trocando com outros desprogramadores e até hoje, portanto, estamos dia 13 de março de 2023, até hoje nunca recebi DNB nenhuma presencial. Ainda na semana passada recebi uma, ela à distância, ela no Algarve, eu em Aveiro. Funciona? E funciona. E funciona. Tenho feito nas minhas lives. Sim. A DNB e... Fazes muitas, não é? Fazes muitas lives com doação. Com doação. Isto é de alguma forma uma maneira de deixares o teu legado na DNB? Também. E acima de tudo, primeiro faço porque deixa-me tão leve, sabes? É algo que é divertido para mim. E depois receber depoimentos como a Maria José, que me deixou na minha página, que eu numa doação que eu fiz, ela andou dias a dançar com alegria. Acima de tudo, é um legado. Se o meu legado for uma maneira de dizer às pessoas, estão sempre a tempo de mudar, estão sempre a tempo de ser felizes, vocês merecem ser felizes e que é possível sim mudar. Cortar as cordinhas das marionetas e ganharem vocês a vida como o Pinóquio fez. Só não deixem a crescer o nariz. Mas é possível, sim. Porque eu vejo por mim, qualquer outra pessoa que já tenha passado, seja com a DNB, seja com outra ferramenta, mas eu noto muito que a DNB tem isto. Rápido. As sessões podem ser rápidas e isso, rápido, o tempo não quer dizer que seja melhor ou pior. Acaba por ser poderoso. E tenho uma amiga que em 2 sessões deixou de fumar. Não é? Está bem que já havia uma predisposição para, eu acho que é importante as pessoas perceberem que tudo se pode transformar na vida, as pessoas têm que ter essa predisposição, primeiro, acho eu, em querer transformar isso. Sim, mas isso penso que seja com qualquer terapia. A pessoa tem que estar aberta e tem que querer e a sem criar transformação. expectativas e projeções. Sem criar expectativas, exato. A questão é esta.
vamos ver do ponto de vista de saúde. O corpo é criado de uma forma para ser saudável. Uhum. Muita doença é criada, não só por maus hábitos que, por exemplo, a gente possamos escolher no nosso dia-a-dia, não é? Alimentações, sedentarismo, por aí além. Mas muitas vezes também as nossas próprias emoções trancam-se dentro de nós, e quer queiramos, quer não, isso traz bloqueios no nosso corpo. Existe um instituto americano de cardiologia, salvo erro, tem um estudo muito interessante sobre a questão das doenças cardíacas e das emoções. Grande parte de doenças cardíacas são provocadas precisamente por emoções de tristeza, de mágoa, de frustração. Ficam ali vidas de frustração. Vidas que uma pessoa passa décadas a viver uma vida que não deseja, não gosta, e muitos desses infartos, por exemplo, são causados por emoções. E estamos a falar de uma ciência a mostrar algo que é do emocional. Nós também sabemos que tudo é energia, então porquê é que não se fala mais de energia? Todos nós sabemos que existe a parte da espiritualidade, é a fé. Para lá caminhamos, não é? Não é? Para lá caminhamos. Então, por que não cuidarmos sim do nosso corpo físico, mas também cuidarmos do nosso corpo emocional? Começarmos a cuidarmos de nós e ensinar as nossas crianças também a regular as suas emoções. Não adianta de nada nós estarmos a ver uma criança que está a manifestar a sua raiva e a sua frustração com 2 anos de idade, por exemplo, a fazer uma birra no chão, e a gente chegar lá e ainda gritar mais com ela. Um adulto, se não sabe gerir a sua própria emoção, qual é a moral de querer que aquela criança de 2 anos, com um cérebro que ainda está em desenvolvimento, saiba reagir perante uma frustração que ela está a sentir? Não é? Exato. Por exemplo. Então, no fundo, eu acho que todas nós que trabalhamos nesta área, independentemente de qual ferramenta que tenha, eu acho que o nosso legado é sempre este, a dizer assim, olhem, todos nós fazemos esse percurso, e independentemente das ferramentas que eu possa usar, que a Sandra possa usar, qualquer outra pessoa possa usar, estamos sempre com a possibilidade de mudar, conhecer coisas novas, e que é possível, sim. Termos uma vida feliz, sim. Termos uma vida mais leve, E mais equilibrada. Mais fácil, a vida não tem que ser de sacrifício. E mesmo que as pessoas possam ter aquela ideia de o karma, eu vim cá para sofrer, para limpar o karma de vidas passadas, por isso, se é para limpar, eu tenho que viver uma coisa difícil. Então, mas prestem atenção à vossa volta. Será que o universo não vos anda a pôr pessoas, situações, para que a vida fique mais fácil? Então, se assim é, será que a vida tem mesmo que ser difícil? Porque se fosse para ser tudo difícil, o universo nem sequer enviava a espiritualidade, os nossos guias, os nossos anjos da guarda, aquilo que vocês quiserem chamar. Não ia pôr isso no vosso caminho. O universo dá-nos tudo, não é? Mas Sim. nós temos que estar minimamente abertos e disponíveis para receber as mensagens, ou para compreender, pelo menos, para compreender as mensagens que nos chegam. Sim, e repara, se nós estivermos sempre no dia-a-dia a vibrar na dificuldade, naquilo que não se tem, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho saúde, tudo aquilo que nós pensamos e sentimos é na dificuldade, é no ruim, é no negativo. É isto que nós estamos constantemente a enviar para o universo. E o universo diz assim, então, é isso que tu queres, toma lá mais. Uma mais. Toma. Quando nós mudamos aqui e o nosso ponto de vista muda a nossa realidade, quando nós começamos a perceber que existe mais vida além da dor, que existe mais vida além do sacrifício e da dificuldade, sai-nos tanto peso de cima. Nossa, uma pessoa rejuvenesce. A sério, é preciso as pessoas, quem verdadeiramente perceber e sentir, não,
eu realmente quero uma vida diferente, eu desejo criar uma vida diferente. É pensar assim, se a minha vida melhorar, a vida à volta das pessoas que estão junto a mim vão receber essa vibração, vão receber essa frequência da alegria, do bem-estar. Exato. Mas também é preciso as pessoas pararem e quererem parar. Eu, por exemplo, eu tenho uma amiga que já teve um esgotamento, não é? E eu digo-lhe, pá, relaxa, para, medita. E a resposta dela é, eu não consigo parar. Pá, então, se não consegues parar, dificilmente tu vais sair desse tipo de vida e provavelmente vais voltar a ter um esgotamento, porque não é possível viver assim. E agora vou-te dizer uma coisa que se calhar vai chocar. Diz. Há pessoas, eu não estou a dizer que seja esse o caso da tua amiga, mas Sim, sim. existem situações ou pessoas que escolhem de uma forma inconsciente viver no sacrifício e na dificuldade, porque é uma forma que encontraram de receber algo. E tu dizes Ok. assim, Sim, sim. endoideceste. Não, faz todo o sentido, para mim, pelo menos. Existem pessoas que, por exemplo, de uma forma inconsciente criam a doença e poderiam ter maneiras rápidas e fáceis de resolver, de curar aquela situação, e que muitas vezes elas próprias auto-sabotam, porque enquanto podem andar nos médicos, enquanto andam a receber tratamentos, enquanto estão doentes, recebem atenção, por exemplo, dos vizinhos. Sim, sim. Então, como é que tu tens passado? E a pessoa aí pode dizer, ai, tem sido muito mal. Pois, coitado ou coitada, realmente. Isto não estou a dizer que é certo ou que é errado, mas que de uma forma inconsciente encontraram o afeto que não receberam, por exemplo, na infância e que sempre procuraram encontrá-lo de outras maneiras, encontraram na doença. Ok? É possível receber afeto sem ser através da doença, mas criaram aquilo. Então, mas para lá, se eu ficar bom ou boa, né? Se eu ficar curada, então, depois quem é que me vai perguntar se eu estou melhor? Quem é que se vai preocupar comigo? Isto parece assim um bocadinho contrassenso, mas... Revejo aí um pouco a minha adolescência, sabes? Acho que na minha adolescência passei uma fase em que, como é que é dizer, meio que andava sempre triste para ver se tinha atenção, lá está. São estratégias que nós encontramos Sim. para conseguirmos alcançar algo que achamos que precisamos. Exato. Quando nós deixamos de ter na vida aquela crença de que precisamos de algo daquilo. E que começamos a perceber que eu quero aquilo ou desejo aquilo porque aquilo vai agregar mais à minha vida, de uma forma que seja leve, e uma pessoa podia dizer assim, então tu podes querer dinheiro, vai roubar um banco. Calma que isso tem consequências. Se eu for roubar um banco, isso vai acrescentar à minha vida de uma forma expansiva ou não? Se calhar não. Se eu for apanhada, vou presa. Então, o que é que isso acrescenta à minha vida? Só se for no meu registro criminal. Só se for isso. É preciso perceber o que é, eu acho, o que é isto de vir agregar, de vir contribuir e de uma maneira que seja gentil, de uma maneira que seja expansiva e não destrutiva. Exato. Tu, como enfermeira, inconscientemente utilizas a DNB no teu trabalho? Não. O que eu uso é este conversa. É, por exemplo, tu estás a falar comigo e já me aconteceu, imensa. Eu quando dei por mim, ainda não era, eu ainda nem era facilitadora ainda. Eu quando dei por mim, eu estava a conversar com as pessoas e a trazer à tona bloqueios e crenças que às vezes nem elas se apercebiam. Eu tive uma vez uma senhora que sai ao pé de mim e passavam 3 meses volta, eu já não me lembrava bem dela, mas ela virou-se e disse-me assim, eu saí daqui com uma raiva de si, eu comecei-me a rir e eu, obrigada, eu recebo.
Eu recebo. Foi uma das outras coisas que eu aprendi. Eu recebo tudo. Quando nós estamos disponíveis e abertas ao universo para receber tudo, julgamento, crítica, eu recebo. Cabe-me a mim depois saber se Transformar vou isso como for acreditar necessário. nisso ou não, né? Pronto. Mas eu saí daqui com uma raiva de si. E eu comecei a rir, obrigada, eu recebo. Mas olha que depois fui para casa a pensar, e não é que você foi lá mexer na ferida. Olha que eu já ando há décadas a fazer consultas, já fui a não sei quantos psicólogos e psiquiatras, nada. Isto era tudo uma questão de peso. Questão de peso. Mas aquilo que você me disse aqui em 5 minutos, olha, doeu-me, enraiveci-me, mas agora fez todo sentido. Já perdi 10 quilos. E não precisa de ser um sacrifício. Exato. E foi mais isso que ela reconheceu. É só aquela mudança de mindset. É começarem a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Deixarem de olhar para a dieta como um sacrifício. Quando começam a olhar para as coisas como sendo um sacrifício, perdem logo a vontade. Uhum. Quando começam a perceber o que é que vai ser mais fácil e que vai funcionar, acima de tudo é que seja fácil e que funcione. Não é pegar num livro e fazer chapa 4. Ai, porque o vizinho fez, para mim também tem que dar. Não tem. Têm que se conhecer. É como os alimentos. Tu, por exemplo, imagina, tu podes adorar beber leite e o leite faz-te sentir linda e maravilhosa e se calhar para mim o leite faz-me sentir horrivelmente mal. Uhum. As pessoas têm que saber identificar o que é que funciona e não funciona para os seus corpos, para as suas vidas, para os seus sonhos. E perceberem que para alcançar aquele sonho, para chegar do ponto A ao ponto B, podem existir vários caminhos. Vários. Têm que escolher. Ficar paradas também nunca vão chegar lá, não é? Têm que escolher o caminho. Depois o caminho, uns podem apanhar mais sol, mais chuva, mais pedras, mais buracos, mais montanha, mais erva, mais animaizinhos, mais borboletazinhas, mais lobos, é o que vier. É possível? É. Escolher um caminho mais fácil? É, mas isso não quer dizer que seja todo cor-de-rosa. Pois não é. Porque não E é. não é. Não é Isto possível. não é só ter o pensamento positivo, Não funciona assim. não é assim que funciona. É aceitarmos as nossas emoções também como fazendo parte da nossa vida. E saber dizer assim, ok, eu estou a sentir raiva, mas estou a sentir raiva porquê? E o que é que eu posso fazer com raiva? Eu estou a sentir ansiosa. Então, o que é que eu posso aprender para ajudar a diminuir estes níveis de ansiedade na minha vida, no meu corpo? E o que é a ansiedade? Mas sabes, uma coisa que foi importante para mim foi uma mudança de forma de pensar, que foi, eu deixei de pensar que me estava a sentir ansiosa, porque aí estava-me a identificar com a ansiedade, e comecei a pensar, eu estou a sentir ansiedade, percebes? Eu deixei de me sentir ansiosa Sim, e comecei a sentir ansiedade. E essa mudança de mindset foi como desidentificar-me automaticamente do que estava a sentir, e aí aceitas mais facilmente que é passageiro e que aquilo vai passar, que são muda. momentos, muda tudo. Porque Isso deixas foi o de que funcionou ser. comigo, percebes? Isso funcionou comigo. Sim, mas é uma das estratégias, é começares a perceber que tu não és isso. Tu estás a sentir A sentir isso. isso, exato. E como qualquer sentimento, como qualquer emoção, como qualquer sensação, é uma onda. Ela vem, bate, depois Vai vai. embora. Agora, a maneira como as pessoas aprendem a lidar com a ansiedade, começam a acreditar que elas são isso. Uhum. E que, meu Deus, às vezes tem aquele síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, como quem diz, eu vou ter que morrer assim. E não tem que ser isso. É aprender a gerir essas emoções, essas sensações que o corpo traz, perceber qual é a origem dessa sensação. Quando é que foi a primeira vez que sentiram? Eu uma vez conheci uma senhora, 60 e tal anos,
ainda não tinha 70, estava entre os 65 e os 70 anos. Mais uma vez nas minhas conversas, porque eu já, sabes que eu já não faço isso de uma forma, eu vou com este dizer isto, já sai. É já automático, já porque é real. Em conversa, é ali um bocadinho a desconstrução mental. E ela começou-se a perceber que andava a reviver o mesmo sentimento, a mesma forma de pensar, desde um episódio que tinha acontecido na adolescência. Aos anos que ela andava a arrastar isso. Só que a questão é que eu acho que nós quando vivemos as coisas numa determinada idade, achamos que conforme vamos crescendo, as coisas vão, o tempo resolve, não é? O tempo Como cura quem tudo. diz, o tempo cura tudo, o tempo resolve, Não quando as cura. contas já esqueceste, já passou para trás. Não, E depois não chega assim cura. uma altura da vida que levamos assim um abanão, pau! Pronto, ok, então agora é para olhar para isto. Ok, acolham essa dificuldade. Têm vontade de chorar, chorem, têm vontade mas procurem a maneira de perceber. Primeiro, se isso realmente é vosso. Será que não estão a copiar uma forma de reagir perante uma determinada situação, por exemplo, que aprenderam com a vossa mãe? Por exemplo. Porque viram a vossa mãe a reagir com um problema. Imaginem, uma dificuldade do dinheiro. E vocês cresceram a ver a vossa mãe ou o vosso pai, alguém da família, a reagir perante o dinheiro com ansiedade, e agora dinheiro, eu vou ter que me esfalfar aqui a trabalhar. Não. E será que vocês não têm em vocês outra sabedoria que pode ajudar a resolver essa dificuldade com o dinheiro, sem ser através dessa dificuldade toda? E quando vocês dão conta e pensam assim, realmente eu estou a ser a minha mãe ou o meu pai nisto. Estou a dar este exemplo, podia dar outro qualquer. Outro qualquer, sim. Quantas vezes é que nós estamos a copiar outros adultos? No papel de adultos, somos adultos, não é? Mas nós estamos a copiar uma forma de pensar, uma forma de falar, uma maneira de sentir aquela determinada situação. Foi assim que nós vimos os adultos à nossa volta enquanto éramos crianças a fazer. Foi assim que aprendemos? Foi assim que aprendemos. E está tudo bem. Agora, há tanto conhecimento, há tanta maneira de resolver uma conta, porque é que nós temos que fazer sempre daquela maneira? Olha, a verdade é que eu, na altura do confinamento, com as aulas com o meu filho, eu dei por mim no YouTube a ver como é que se faziam determinadas contas que eu já não as sabia fazer. E depois é outra agravante, que é, mamãe, a professora não ensina assim. Mas é assim que eu aprendi. Pronto, então temos que ir ao YouTube ver novas formas de aprender. Olha, já que falas no teu filho, tu falas com ele sobre a DNB. Sim. Como é que é explicar a uma criança de 10 anos? Ele tem 10 anos, não é? Tem 10. Não estou errada. Como é que é explicar a uma criança de 10 anos o que é a DNB? Olha, eu acho que foi muito fácil. Olha, André, tu hoje sentes-te com muita energia ou com pouca energia? Então, às vezes, ou era muito, ou era pouca, mas eu conseguia distinguir o muita energia, era estar mais menos, mais cansado, querer estar a ver televisão, por exemplo. Ok. Então, tu hoje estás assim um bocadinho mais com dores de cabeça, ou isso, então, queres um bocadinho de energia para ver se a dor vai embora? Curioso que no início ele ia muito para o meu quarto. É aqui que eu me sinto bem. Porque ele dizia muito, eu chego aqui e a minha dor de cabeça passa. Eu depois comecei a fazer trabalho aqui em casa, não é? Não só com a DNB, mas também com outras ferramentas que tenho, e eu percebo que a casa é um sítio de harmonia. Mas foi assim que eu comecei a introduzir o tema da energia, ok? E depois aos pouquinhos fui começando a falar, olha, já reparaste que a tua dor de cabeça passou? Passou. E eu sabes que tu tens a tua energia, eu tenho a minha energia, as pessoas têm as energias delas, e já reparaste que tu, quando estás na escola, às vezes existem aqueles meninos ou aqueles adultos que andam mais chateados, que andam mais... às vezes me dá a sensação que tu também ficas assim um bocado mais pesado, mais... E ele, sim,
Ok, então isso é energia, tu não a vês, mas ela está lá, sente-se, não é? Como a energia do vento, a energia do sol, a energia da terra, sente-se. Às vezes é uma energia mais forte, às vezes é mais lenta. E curioso que há um dia que ele estava com dor de barriga e eu apliquei-lhe a DNB pulsante. Estávamos às escuras e eu não preciso de lhe tocar, estava a fazer à distância. E ele, estás a mexer na barriga? Eu não, filho, eu nem sequer te estou a tocar. Mas eu estou aqui a sentir a mexer. Isto é energia. Ok, pronto. Portanto, eu acho que tudo é fácil de perceber e as crianças aprendem. Epá, são tão fáceis por naturalidade. Eles, quanto mais novas forem, menos crenças e menos minhoquices têm na cabeça. Então, e foi assim, meia volta, André. Às vezes pergunta-me, podes hoje fazer um bocadinho? Está bem? Tá bem? E com as crianças é muito mais rápido. Às vezes 5 minutos é o suficiente. É o suficiente. Estão mais limpos. Sim, são mais puros. Não tem tanta programação ainda, então acaba por a energia fluir com muito mais rapidez, não ser necessário tanta limpeza. Mas foi fácil. E ele vê-me nos cursos, a assistir a lives. Para ele já começou a ser algo natural. Natural, exato. Assim como eu digo, André, fala com os teus anjos da guarda. É importante. Não os vês, podes não os ver, mas eles estão lá. E começar a introduzir e dar-lhe a perceber que sim, temos um corpo físico, mental, emocional. Às vezes ele teve uma dificuldade na escola, ok, ele estava triste, filho, fala comigo. Estás triste? Estou. Então, e estás-te a sentir triste como? Ser triste é uma coisa muito vaga, não é? Está-te a dar vontade de fazer o quê? Ou de dizer o quê? Ou de chorar? Então chora. Deixar que as crianças manifestem e a partir daí vamos desconstruir, ok? E vamos acolher e dizer assim, vai acontecer isto muito mais vezes na tua vida. Vai. Várias situações, várias idades. E já és menino, os meninos choram também. Estás a ver que os meninos também têm lágrimas, é para serem choradas, que até ajuda a limpar os olhos. É começar a desconstruir esta coisa, o que é de menino, o que é de menina, o que é de adulto, o que é de criança. As emoções faz parte do ser humano, independentemente da idade. E a energia, as ferramentas energéticas é mais um complemento, assim como é a medicina convencional, assim como é o exercício físico, como é a alimentação, como tudo. É um complemento para que nós possamos criar uma vida muito mais fácil, muito mais harmoniosa. Do meu ponto de vista, e não tenho que comparar isto com a sabedoria real. Opa, não é? tão bom falar contigo, tanta sabedoria que tu nos trouxeste aqui hoje. Mas foi estas. Eu, quando faço as minhas lives e faço as minhas doações, é isto. É para ser simples, para ser fácil. Porque é possível. Sim. É. E enquanto, por exemplo, eu posso sentir as minhas dificuldades, mas eu, ao invés de andar meses ou anos a remoer naquilo, eu se calhar agora. Olha, vou dar este exemplo. Eu andei há uma semana e meia, que eu comecei assim com uma tosse meio esquisita. E eu, ok, eu tenho que olhar para o meu corpo físico. O meu corpo físico estava a mostrar sintomas, sinais. Fui ao médico, tratou-me a corpo físico. Mas havia a minha intuição que me dizia assim, isto não é só físico. Lá fui à minha amiga, preciso de ajuda. Tive uma semana a remoer. E assim, não, eu já percebi que eu posso me auto-aplicar, que eu auto-aplico-me, ok, mas isto chega a uma altura em que já é uma visão externa. Já há aqui qualquer coisa que às vezes eu também aprender, a dizer assim, olha, preciso de ajuda. Eu, ok? Ela faz uma sessão de DNB e eu nessa noite já nem sequer tossi. Eu passava noites quase em branco a tossir. Eu nessa noite já nem tossi. Pô, foi ali uma noite que eu... Resolvido. Maravilha. Durante os dias fui tossindo, mas reduziu tremendamente. Tremendamente. E eu, ok, eu ouvi o meu corpo físico, mas também ouvi a minha espiritualidade, também ouvi a minha intuição. Vai,
eu percebia que estava num momento em que eu sabia que havia ali qualquer coisa para descobrir, para trabalhar em mim. Eu não conseguia ver o quê, eu achava que sozinha ia conseguir chegar lá. Se calhar havia de conseguir daqui a uns meses, sei lá. Mas para que é que eu hei de estar tanto tempo se eu posso fazer as coisas mais rápidas? Ok, é um telefonema. Marquei, fiz sessão, pronto, Já está. já está. Resolvidíssimo. Já está. Bom, E está ao agora, alcance de qualquer pessoa. obrigado. Agora, Seja para a terminar, DNB, seja qualquer outra ferramenta. Tu também tens as tuas, não é? sim, também tenho as minhas. Sim. Que também são a sua contribuição. Não vejo que tenha assim resultados tão rápidos. Desprograma e atualiza. Não, não, mas até à data, o que eu estou a dizer é até à data não tenho visto assim nenhum resultado tão rápido como tu com a tosse. É só isso. Sabes que se calhar podem ser, são vibrações diferentes, claro que Sim, sim. sim, é só. E se calhar, como a DNB atua diretamente na célula, às vezes fisicamente pode-se notar Mais algo depressa. mais rápido, Uhum. ok? Mas não quer dizer que, por exemplo, uma das tuas meditações, por exemplo, para uma pessoa que possa estar a passar um momento imagina, de falta de clareza, por exemplo, pode ser a tua Sim, meditação que vai fazer toda a diferença. sim, aí tem outro tipo de impacto, sim. Por isso é que eu digo, para mim, não há uma terapia melhor do que a outra. Eu já experimentei algumas, eu identifiquei-me muito com a desprogramação. Isto vai ser para o resto da minha vida. Não sei, se calhar amanhã ou depois posso conhecer uma outra com a qual eu também me identifique. Faz parte de todos nós a conexão que nós fazemos com determinada vibração. As terapias é uma frequência, é uma vibração. Nós podemos nos conectar ou não. E não quer dizer que eu, se fizer uma sessão contigo, Sandra, e eu não gostar muito, não quer dizer que a mesma sessão que tu faças, que outra terapeuta faça, eu não me vá conectar com ela. Por exemplo, a mesma coisa que eu. Podem ir fazer uma sessão de DNB comigo e não se identificarem, não haver conexão, e se calhar podem fazer DNB com outra desprogramadora neurobiológica e a coisa até se dá. Dar-se melhor, não é? Isto tem a ver com conexão, com É isso. energia. Portanto, ou funciona ou não funciona e está tudo bem. Está tudo bem. Agora, não, aquilo que eu vos digo é, se vocês um dia experimentaram, por exemplo, determinada ferramenta, imagina que experimentaram desprogramação neurobiológica com uma determinada pessoa, não funcionou, não quer dizer que aquela ferramenta seja uma má ferramenta. Exato, pode só não haver conexão com aquela pessoa. Pode não ter havido clique. Ou naquele momento, Ou naquele momento. a DNB não era a contribuição para. Porque eu já recebi outra frequência, outra ferramenta da minha terapeuta. Para mim, ela já é minha terapeuta. Da qual eu disse: não quer dizer que aquilo seja mau, mas naquele momento, para mim, não era aquilo. Exato. Não era. Pronto, e está tudo bem. Está tudo bem. Eu acho que a aventura da vida é mesmo essa, é descobrir aquilo que verdadeiramente faz sentido para nós. Pelo caminho vamos E que encontrar pode umas mudar. coisitas. E que pode mudar, porque o que faz sentido hoje pode não fazer sentido daqui a uma semana. E está Ou tudo amanhã. bem. Ou amanhã. Amanhã. Ou amanhã. Nós hoje estamos a ter esta conversa. Se calhar para a semana, se fôssemos fazer outra vez, se calhar já iam surgir outras coisas. De certeza. Certamente. Bem, agora para terminar, o que mais te agrada nesta comunidade? Ter alma? A leveza, a não obrigação de nada, sabes? Ok, estou numa comunidade, ninguém tem que provar nada a ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, estamos todos com o nosso coração aberto para a contribuição que nós podemos ser, não só uns com os outros, mas também para com quem quiser receber de nós. A abertura com que houve para me receberem ou para receber os outros terapeutas que lá estão. Se não conhecem, vão conhecer. Vão conhecer. Que todos nós
temos feito, contribuído de variadíssimas maneiras, seja através das nossas páginas individuais, seja pela revista da Ter Alma, seja pelos cursos que lá estão, o conteúdo que já lá está disponível. E acho que isto traz aquela leveza, sabes? A não competitividade, Sim. que no fundo, quer dizer, não... Toda a gente diz isso, é bom ouvir, é bom saber que vocês sentem isso. Não é? Porque não há mesmo, efetivamente, por isso é que também, logo de início, eu disse que cada terapia haveria de ter várias pessoas para as pessoas poderem escolher aquela com que se identificam mais, porque não fazia sentido ter um terapeuta para uma só terapia, porque imagina, uma pessoa procura ajuda, vai àquele site, só vê uma pessoa naquela terapia, não se identifica logo, ali, como se costuma dizer, o santo não bate, não vai encontrar a ajuda que precisa e vai embora. E assim, Sim, tendo e depois escolha. sabes, as próprias parcerias, as lives que fazemos em parceria uns com os outros. Sim, é bom. Vamos partilhar pontos de vista, as nossas experiências, e podem ter histórias diferentes, mas a base é sempre igual, o que nos leva sempre a procurar algo mais em nós. E muitas vezes é esta a experiência que nós podemos contribuir para as pessoas. É dizer assim, olha, não estão sozinhas, nós estamos aqui. Exato. Ninguém Qual tem é que a passar por esses contribuição? processos sozinho. Eu gosto de dizer qual é a contribuição que eu e a desprogramação neurobiológica posso ser para ti, posso ser para as pessoas, porque é mesmo para isto, é para contribuir, Uhum. é para expandir, é É para para expandir, é isso mesmo. elevarmos, não é? Então, é Todos para em não... conjunto. Sim, porque a ideia é isto, se todos nós evoluirmos, expandirmos, toda a gente ganha. Exato. Isto é mesmo, é uma comunidade livre. Hum, É. Sim. Bom, e agora uma mensagem final para quem nos ouve. Se ainda não conhecem a comunidade Ter Alma, vão conhecer. Se ainda não conhecem, podem visitar as minhas páginas no Facebook e no Instagram, analisaterapia.21. Tenho todo o prazer em receber-vos lá. Sejam felizes, tenham dias divertidos e criem essa diversão na vossa vida, porque sim, é possível. E mesmo que as pessoas à vossa volta escolham viver na dor, na amargura, vocês não têm que viver isso. E sim, a vida pode ser divertida apesar dos desafios desafiantes que possam surgir, que vão sempre surgir, porque vão. O universo está lá para tornar o caminho mais fácil e está com tudo disponível daquilo que é grandioso para ti. Por isso, o convite que eu te deixo é: não tenhas medo de te conheceres, não tenhas medo de expandir, não tenhas medo de abanares o esqueleto. Portanto, eu recebo-te e convido-te a buscar mais por ti. E gratidão, Sandra, por este convite. Primeiro, o convite por me aceitares na comunidade, não é verdade? Por me teres convidado a fazer parte desse grupo e por este convite por estarmos aqui hoje a conversar um Gratidão bocadinho. eu por estares connosco, quase desde o início, e por dares tanto de ti com as lives, agora a participar no podcast, porque isto é tempo também teu, não é? E espero nos próximos projetos de Ter Alma. Fiquem atentos. Fiquem atentos, novidades vão chegar. Eu deixo também o convite à revista da Ter Alma, não é? Da comunidade, ela é trimestral. Tem tanto conteúdo, meu Deus, maravilhoso, tantas dicas. Pois tem. É tudo realizado pelos terapeutas que lá estão na comunidade e com tantas dicas, com um valor, não só o valor monetário, não é? Mas aquilo pode fazer a diferença para aquela pessoa naquele momento da vida e que pode fazer assim. Por isso, se não conhecem, vão lá ao site. Sim, a revista está disponível no site, no Separador Magazine, e lá conseguem fazer a compra da revista.
porque, a sério, está... Não é 5 estrelas. É recente, mas está muito boa. E vamos ter mais. Todos os trimestres. Muito obrigada, Ana, pelo teu tempo. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso like. Deixem o vosso like. Olha, estás a ver? Ativem as notificações. Não se esqueçam de subscrever o canal, verem as notificações, deixarem o vosso like, porque vocês se conectarem de alguma forma com as nossas palavras, com as nossas dicas, com a nossa conversa, com as nossas histórias, outras pessoas também poderão se conectar e se calhar ser aquela contribuição. Portanto, quanto mais vocês puderem partilhar e deixar o vosso like, isto vai poder chegar a mais pessoas. Então, o objetivo é esse, é chegar cada vez mais a mais gente, porque há muita gente que precisa e não sabe onde procurar. E muitas vezes é isto é como se fosse esta troca. Nós podemos vir aqui partilhar uma história, partilhar a nossa experiência, partilhar os nossos pontos de vista que podem ajudar, e a pessoa contribui connosco, deixando o seu like, subscrevendo, e só isso, é tão fácil, é só clique. Não custa nada. Até bom para treinar as artroses. Muita gratidão, Ana. Beijinhos grandes, gratidão. Até à próxima. E tenham o resto de um dia feliz e divertido. Igualmente. Tchau. Tchau. Esperamos que tenhas gostado deste episódio tanto quanto nós gostamos de o fazer. Podes encontrar-nos no Instagram em ter.alma, ter com TH, ou então ir diretamente ao nosso site em www.teralma.com. Lá vais encontrar todos os nossos terapeutas, as nossas terapias, os nossos cursos e todas as novidades. Gratidão por estares aí, gratidão por nos escolheres.